Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para dividir a Tua palavra, para dividir, ó Pai, aquilo que Tu tens colocado no nosso coração. Muito obrigado, ó Deus. Pai, que essa palavra venha, Pai, encher os nossos corações, que verdadeiramente possamos aprender a lidar com algumas realidades, Senhor Deus, que o pecado trouxe para a raça humana. E que possamos com isso amadurecer, crescer, aprender e sermos melhores, sermos adestrados, sermos preparados, equipados para a Tua boa obra. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a paz, queridos, pastor Alexandre aqui do Ministério Caminhos, amém? Eu quero já pedir para que você pega a tua Bíblia e já comece a procurar Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 11 que nós vamos ler. É a continuação da palavra do episódio passado. Nós estamos hoje fazendo a palavra Realidades trazidas pelo pecado, parte 3. Realidades trazidas pelo pecado, parte 3. Amado, nós já temos 2 palavras dessa série. Essa série começou tímida, né? Eu não tinha a ideia de fazer uma série dessa palavra, mas aprove a Deus colocar no meu coração essas palavras falando sobre as realidades que o pecado trouxe para a raça humana, as realidades que o pecado acabou trazendo para nós. Então, se você quer assistir as outras palavras, eu vou colocar um card aqui em cima, ele deve aparecer aqui, ó, nesse cantinho, e aí você vai poder assistir não só esses sermões, esses 2 que já existem desse tema, realidades trazidas pelo pecado, mas vai poder assistir outros sermões, outras mensagens que lá estão. Amém, querido? Então, ó, pega a sua Bíblia, abre aí em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 5 ao verso 11. Amém? Enquanto você abre aí, a gente vai fazer um momento de avisos ministeriais e eu quero colocar o vídeo do Ministério Caminhos, que eu coloquei no episódio passado, quero colocar de novo, quero que você veja, e eu estou colocando esse vídeo nas redes sociais. E se você puder me ajudar a divulgar esse vídeo, eu agradeço muito. Amém? Vamos assistir o vídeo aí? Vídeo assistido. A plataforma, o Ministério Caminhos, ele tem por objetivo trazer o protagonismo da vida das pessoas novamente através da ministração da palavra. Levar as pessoas a protagonizarem as suas vidas. Ou seja, o pecado faz com que a gente perca o protagonismo das nossas vidas. E eu não quero que você veja essa questão de protagonismo como algo vaidoso, arrogante, não. Deus, lá em Gênesis capítulo 2, colocou nas nossas mãos o domínio. Ele falou, dominai. Só que nós perdemos esse domínio. Você vai ter prova disso em Gênesis capítulo 4. Amém? Quando Deus fala com Caim, olha, o pecado está lá, na tua porta. Cabe a ti dominá-lo. Ou seja, nós podemos dominar. Nós devemos dominar. Mas, infelizmente, nós perdemos esse domínio, que eu chamo de protagonismo. Então, devolver o protagonismo das nossas vidas através da ministração da palavra é entendermos quem somos em Cristo Jesus, é entendermos que somos necessitados e precisamos disso. Amém, querido? Eu quero também falar da plataforma Caminhos. Agora sim, né? Eu vou falar da plataforma Caminhos. Eu vou colocar o endereço aqui embaixo, da plataforma Caminhos, e quero muito que você me ajude a divulgar a plataforma Caminhos. Eu acredito que já tenha no site, eu já tenha conseguido mudar e colocar promoção de final de ano que vai perdurar. Então, você vai poder fazer qualquer curso de forma gratuita, porém, se você quiser o certificado, que aí o certificado serve para comprovar uma série de coisas. Por exemplo, o certificado serve para comprovar horas para a faculdade, o certificado serve para que você possa comprovar no seu currículo que você verdadeiramente fez um curso, que você tem aquele saber, que você tem aquele conhecimento. Então, se você quiser, aí sim você vai pagar
uma taxa, um valor irrisório, tá certo? Tranquilo? Então, todos os cursos abertos, vá lá, aproveita, faça. O que é a Plataforma Caminhos? A Plataforma Caminhos é um braço do Ministério Caminhos. Falar de protagonismo da vida é muito fácil. A gente ministra a palavra e a palavra sim nos capacita a pegar de volta o protagonismo das nossas vidas. Porém, existem alguns recursos que a gente pode utilizar que vai ajudar, vai facilitar o ser humano a voltar a ter esse protagonismo. E um desses recursos é o conhecimento, é um conhecimento profissional, é um conhecimento que traga a você alguma capacidade, alguma habilidade. Então, entendemos que lá no Éden, uma das coisas que fugiu do controle do homem foi a sua capacidade de produzir. Deus, no capítulo 2, coloca o homem para produzir no jardim. E aí, o diabo hoje, ele massacra a vida profissional do homem, ele tenta tirar o homem do mercado de trabalho, ele tenta tirar o homem das melhores posições profissionais, ele tenta isolar o homem do conhecimento, porque sem conhecimento você não progride, sem conhecimento você não melhora. Não estou falando melhor de se tornar melhor como pessoa, não, estou te falando melhorar o teu posicionamento, a tua produtividade, melhorar no mercado de trabalho. E com isso, Satanás, ele trabalha na vida de muitas pessoas, destruindo a autoestima, dizendo, você não pode, você não vai chegar lá, você não consegue, você não tem capacidade, você é isso mesmo, você nasceu para isso, você vai ficar só com o ensino médio, você não vai progredir, você não vai fazer uma faculdade, você não vai passar nesse concurso, você não vai fazer curso. Chega dessas palavras, chega. Então, nós entendemos, essa oportunidade veio na minha mão de ter essa escola. A Plataforma Caminhos é uma escola virtual e está lá, disponível. Nós abençoamos a vida de muitas pessoas, muitas pessoas são abençoadas com a Plataforma Caminhos, fazendo cursos gratuitos. Ah, mas o senhor está dizendo que lá vende curso, porque tem um valor, uma taxa para pagar. Sim, esses valores eles são revertidos, eles são para abençoar pessoas. Amado, e ainda que fosse para a sobrevivência, ainda que fosse para ser uma escola, não há nada de mais nisso, é uma escola como outra qualquer que precisa ser mantida. É uma plataforma que tem um servidor que precisa ser mantido, é uma plataforma que tem vários cursos que foram remunerados para quem criou esses cursos algum dia. É uma plataforma, é uma escola que funciona de forma normal, porém, por ser um braço do ministério, nós conseguimos trazer esse braço com valores bem menores. Ah, o senhor está aí fazendo propaganda? Não, amado, não estou fazendo propaganda não. Talvez você ainda não tenha entendido a importância disso. Então, eu não posso, tentar enfiar na sua cabeça, mas existe. A Plataforma Caminhos existe. É uma forma de abençoar pessoas. Amém, querido? Então, se for do seu desejo, se for do seu coração, abençoar, me ajudar a divulgar a Plataforma Caminhos, me ajudar fazendo com que a Plataforma Caminhos seja conhecida, pelo menos divulgue, porque tem muita gente que não tem condições de pagar cursos tão caros. E quem sabe pode fazer um curso gratuito na Plataforma Caminhos e quem sabe é só um começo. E toda transformação na vida de um homem tem um começo. Amém, querido? Então, vamos à nossa palavra. Já falei demais. Vamos lá. E Colossenses capítulo 3, verso de 5 a 11. Não reparem se vocês ouvirem barulho, gritaria. Eu estou com as janelas abertas, estou com as portas abertas aqui, tá? Na gravação aqui, onde eu faço a gravação, porque o calor é muito grande. Quem viu o último episódio de Ezequiel viu que eu estava derretendo. E eu não consigo, sabe? É muito calor, eu começo a suar, eu fico aqui em gotas, em bicas, mas eu deixei tudo aberto. Então, se você vê uma gritaria, se você vê um cachorro latindo, entenda. A gente não está num templo, a ideia não é essa, a ideia aqui é só transmitir a palavra de Deus. Então, se por um acaso você vê latido, criança gritando, cachorro, carro, som ligando, é porque está tudo aberto, amém? Se concentra na palavra que isso vai passar rápido, amém? Colossenses, capítulo 3, verso de 5 a 11, diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns com os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele
que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Amém, querido? A gente está com essa série de palavras, realidades trazidas pelo pecado. No primeiro episódio, que não tem número, está lá, realidades trazidas pelo pecado sem parte, né? Realidades trazidas pelo pecado, porque na ocasião a gente não tinha a ideia de fazer uma série. A gente tratou de Gênesis capítulo 3, que é onde o pecado entra na raça humana. Nós vimos algumas realidades que o pecado trouxe. Nós vimos que o pecado fez o homem ter ciência da nudez, teve medo, obscuridade, ou seja, se esconder, transferência, né? Transferir os erros, não, eu não fiz, eu não quero, eu não fiz, né? Inimizade entre, né, o pecado, entre o homem e a serpente, entre pecado, né, aí, e vida com Deus, dor, sofrimento e maldição. Essas foram algumas das realidades que foram trazidas pelo pecado que a gente abordou em Gênesis 3, no primeiro episódio. Na segunda palavra, que a gente começou no episódio passado, Colossenses capítulo 2, do verso 20 ao 23 e 3, do verso 1 ao verso 4, a gente viu mais algumas realidades. Morremos com Cristo. Essa é uma outra realidade que nós vimos nesse segundo episódio. Realidades trazidas pelo pecado, parte 2. Morremos com Cristo. Infelizmente, o pecado nos trouxe a realidade de criar doutrinas baseadas em preceitos humanos, doutrina de homens. Aparência, viver de aparência, é uma realidade que o pecado trouxe, infelizmente, para o ser humano. É viver de aparência. Uma outra realidade é não buscar as coisas de Deus. Devemos buscar as coisas de Deus. Uma outra realidade que o pecado trouxe é não pensar, não encher o nosso pensamento, não trazer o nosso pensamento cativo às coisas de Deus, né? Precisamos pensar nas coisas de Deus. E que só seremos manifestos em Cristo, porque nossa vida está escondida, oculta em Cristo. Se morremos com Ele, também vamos ressuscitar com Ele. Essas são algumas realidades que nós vimos que foram trazidas, né, pelo pecado e que a gente precisa lidar com elas, tá? E hoje a gente vai ver o restante do texto de Colossenses. O texto de Colossenses, capítulo 2 e capítulo 3, é um texto riquíssimo. Eu já aconselhei você no episódio passado a ler o capítulo 2 completo. Leia, leia. Não fica só com essa palavra, não. Ah, pastor, mas é porque a palavra demora, amado. Nem sempre a gente consegue falar tudo em 10, 15 minutos. Demora, mas você arruma um tempo. A gente arruma tempo para rede social, a gente arruma tempo para ficar 1 hora no Facebook, a gente arruma tempo para ficar, às vezes, sem fazer nada. Então arrume tempo para a palavra de Deus. Leia o capítulo 2 e o capítulo 3 de Colossenses. Eu garanto que você não vai levar 30 minutos, porque são pequenos. Então, assim, leia. É um texto riquíssimo. Então, semana passada, no episódio passado, a gente começou em Colossenses, capítulo 2, que foi essa aqui que eu falei, essa palavra que eu falei. E hoje a gente está completando. Na verdade, a palavra de hoje é uma continuação da palavra de Colossenses, da palavra passada. Hoje a gente começa do capítulo 3 a partir do verso 5. O objetivo dessas palavras, realidades trazidas pelo pecado, não é fazer um estudo teológico sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado, a doutrina que estuda o pecado. O objetivo não é esse. O objetivo também não é esgotar o assunto, mas o objetivo é trazer para nós algumas realidades que a gente possa aprender, que o pecado trouxe para nós algumas realidades. Quando eu falo dessas realidades, eu estou falando de realidades mesmo, de práticas, de sentimentos, de costumes, coisas que o pecado trouxe. Essa desconfiguração que o pecado trouxe para as nossas vidas alterou a nossa maneira de viver, a forma com a qual Deus havia nos projetado para viver no Éden. O pecado alterou. Com isso, o pecado trouxe algumas realidades, algumas circunstâncias que precisamos lidar com elas, alguns sentimentos, algumas impressões, algumas práticas. Umas são ruins, em sua maioria, e nós precisamos lidar com elas com remédios, com soluções, com práticas, com atitudes diferentes que a Bíblia vem nos trazer como ensinamento, e outras realidades, o próprio Deus é quem vem trazendo para combater essas realidades ruins. Então eu espero que você esteja entendendo essa palavra, eu espero que você realmente tire proveito dessa palavra.
Então nós lemos aí Colossenses capítulo 3, a partir do verso 5, e a primeira realidade que o pecado trouxe nesse texto aqui, tá? Quando você lê lá, quando você assistir os outros episódios, você vai ver que tem outras realidades. Mas a primeira realidade que eu quero trazer nessa palavra de hoje é que o pecado nos fez ter uma natureza totalmente terrena. A natureza terrena que o homem tinha no Éden era uma natureza normal, uma natureza apenas de habitar. Ou seja, ele habitava no planeta Terra. Então, o corpo dele, ele tinha sim um corpo preparado para isso, ele tinha capacidade para habitar, dominar, lavrar, abençoar essa terra. Era uma natureza terrena, porém essa natureza terrena não era a natureza em ênfase. Era apenas um acessório, era apenas algo que o homem utilizava para viver nesse habitat natural. E quando eu falo habitat aqui, eu estou falando de termos biológicos. Ou seja, a natureza terrena, ela deveria ser apenas um recurso biológico, um recurso físico, um recurso para que o homem pudesse viver nessa terra. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O corpo. O corpo, nosso corpo, é preparado para viver nessa terra. Ou seja, a ênfase não era no corpo, mas a ênfase era no espírito, porque através do espírito o homem se comunicava com Deus. Quando Deus chegava na viração do dia, quando dava a viração do dia, a parte da tarde, a tardinha, quando ele vinha passeando pelo jardim, ele conseguia conversar com o homem, ele tinha relacionamento próximo com o homem conversava com Deus. Você já imaginou isso? Por quê? Porque o homem ele tinha uma natureza divina. O sopro divino que Deus havia soprado nas narinas do homem dava a ele a capacidade de poder se relacionar com Deus de forma próxima, de forma íntima, de forma rotineira, de forma cotidiana. O homem ele conseguia ver Deus todos os dias, conversar com ele, fazer um balanço do Éden, dizer, dar nome às coisas, dar nome aos animais, dar nome às plantas, tirar dúvidas com Deus, para que servia a planta tal, por que de tal animal ser daquele jeito. Havia um relacionamento íntimo. Com o pecado, nós perdemos essa capacidade de natureza divina e ficamos apenas com a natureza terrena. E aí Paulo vai falar o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. E aí ele faz a lista: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Talvez você esteja pulando aí falando, mas pastor, eu não cometo imoralidade sexual, eu não tenho impureza, eu não tenho paixões, eu não tenho maus desejos, eu não tenho avareza, eu não tenho idolatria. Amém, querido? Paulo aqui ele está exemplificando o que essa natureza terrena trouxe. E olha, lembre-se de Romanos, porque todos pecaram, todos nós pecamos. Mas pastor, nunca cometi isso em Adão. Todos nós pecamos. E aí é que vem a natureza terrena. Essa natureza terrena, ela se inicia, ela tem um pontapé inicial em Adão, quando Eva come do fruto, entra essa natureza terrena, essa natureza do pecado entra na nossa carne, entra na raça humana e nós pecamos em Adão. Ou seja, ainda que você não tenha cometido algum ato desse, saiba que em Adão nós pecamos. Agora, querido, deixa eu te falar uma coisa, acho muito pouco provável que algo próximo a isso você já não tenha cometido. Mas, enfim, algumas dessas questões, alguns desses exemplos, algumas dessas coisinhas que Paulo vai falar aqui, de alguma forma nós cometemos, de alguma maneira algo se aproximou, em algum momento, em alguma circunstância nós cometemos isso. Porém, a tônica aqui não é falar desses pecados, a tônica aqui é: você herdou uma realidade trazida pelo pecado, que é ter apenas a capacidade terrena. E fazer dessa capacidade terrena, o que era apenas um recurso, um acessório terreno para você viver nessa terra, acabou virando a sua natureza. A palavra natureza é algo mais sério. A palavra natureza aqui aponta para a origem, de onde veio, da onde vem a essência. Então, quando diz que você tem a natureza terrena, significa que em você só está prevalecendo a essência terrena, a origem do acessório, do recurso para viver nessa terra. Você não acha que isso é muito pouco? Você foi criado com uma origem divina. Você foi criado com uma natureza divina. E com o pecado nós perdemos essa natureza divina. E hoje quem prevalece, quem vive, quem sobrevive acima da natureza divina, infelizmente, é a natureza terrena.
é a natureza terrena. Então, quando Paulo fala que fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ele está dizendo o seguinte: olha, faça morrer, livre-se disso, leve essa natureza terrena para a cruz. No episódio passado nós vimos que nós morremos com Cristo. Morrer com Cristo significa matar a natureza terrena. Mas pastor, quando eu mato a natureza terrena, como eu vou viver aqui na terra se eu ainda vivo na terra? Amado, quando você mata a natureza terrena, você não deixa de viver na terra, mas apenas a capacidade que o seu corpo tem de viver na terra volta para o lugar dele normal, que é apenas de um recurso. A natureza terrena tem que ser um recurso, um acessório, e não a sua essência. Matar a natureza terrena é voltar a ter, reconhecer, viver a essência que veio da parte de Deus. E utilizar a natureza terrena, que a gente chama, não como essência, mas utilizá-la apenas como recurso, acessório. Eu gosto de duas palavras que Jesus deixou. Mateus capítulo 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, negue suas vontades, negue o seu querer, negue o que você gosta de fazer, negue aquilo que te faz mal. Tome a sua cruz e siga-me. Amado, deixa eu te fazer uma pergunta sobre essa passagem. Você acredita mesmo que Jesus iria nos pedir para pegar a cruz e seguir ele para o oásis? Para um spa? Não, amado. O nosso Senhor Jesus foi para o Gólgota. O nosso Senhor Jesus foi para aquele local chamado Caveira, que era nosso. O local era nosso. Nós era quem deveríamos estar lá mortos pelos nossos delitos, pelos nossos pecados. Mas aprove a Deus providenciar um sacrifício único, suficiente, que sanasse de uma vez por todas o mal da humanidade. Eu falei disso na semana passada, no episódio passado. Assiste para você entender. E aí Jesus, ele se sacrifica por nós, pondo fim ao poder, ao domínio do pecado sobre as nossas vidas. Quando nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, reconhecemos o sacrifício dele como substitutivo, que era o meu lugar de condenação que ele tomou. E eu aceito morrer com ele, como falei no episódio passado, que morremos com Cristo. Sim, eu estou fazendo morrer a minha natureza terrena. Então, quando você lê Mateus 16, 24, que diz: negue-se a si mesmo, ou seja, eu não tenho vontade de morrer. Você tem vontade de morrer? Você não tem. A natureza terrena para nós é essencial, é muito boa. Nós não queremos que ela morra. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É você pegar, sim, a tua vontade, o teu querer, aquilo que você gosta, negar isso, renunciar isso, abrir mão disso, pegar a cruz e seguir a Jesus. Já sabe que quando você pega a cruz, não é para ir para um lugar bom, mas sim para ser crucificado com ele. Marcos capítulo 8, verso 35. Marcos 8, 35. Como sempre eu estou derretendo, né, amados? Não reparem, eu estou derretendo. Marcos 8, 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E aí ele completa: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Jesus está falando aqui? Ele está falando da questão de perda, de morte. Jesus, ele sempre teve no seu discurso uma palavra onde ele dizia: olha, isso aqui que vocês estão vivendo não é a vida como um todo, não é a vida completa. Existe algo além, existe algo a mais. Você vê que ele completa aqui: do que adianta ganhar o mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro é uma totalidade, e perder a sua alma. Ele está falando o seguinte: olha, esse mundo inteiro que você ganhou é natureza terrena. Do que adianta você ganhar esse mundo inteiro, essa natureza terrena toda, e perder a sua alma, ou seja, a sua natureza divina, aquilo que veio de Deus para você, aquilo que vai viver a eternidade. Nós nos preocupamos muito com aqui e agora e esquecemos da eternidade. Fazer, pois, morrer a nossa natureza terrena é parar de nos preocuparmos tanto com a natureza terrena, com as coisas que são naturais, com as coisas que são passageiras, e começar a nos preocuparmos com a nossa natureza divina, aquela que volta para Deus, aquela que Deus colocou em nós para que possamos ter um contato íntimo com Ele. Então ele diz aqui que quem quiser salvar, quem quiser achar a vida, quem quiser ter realmente uma vida salva, vai ter que perder. Ou seja, o que é isso? É fazer morrer a natureza terrena. Segunda realidade que nós temos que conviver: a ira de Deus.
Paulo vai falar, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, por causa da natureza terrena vem a ira de Deus. Que isso, pastor? O senhor está pregando agora o Deus irado. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Deus, em sua essência, é santo. Deus, em sua essência, é santo. Eu falei aqui, não sei se foi no estudo de Ezequiel, não sei se foi num dos episódios aqui da série Realidades Trazida pelo Pecado, mas se nós nos aproximarmos de Deus como estamos, como somos, nesse nosso estado de natureza terrena, nós vamos ser consumidos pela sua santidade. Não porque ele seja um Deus ruim, um Deus cruel, um Deus mau, um Deus que mata, como alguns aí, né, de modinha reformadora fica dizendo que Deus é. Não, Deus não é mau, Deus não pode ser mal. Deus não criou mal. Deus não tem crise de personalidade. Uma hora é bonzinho, uma hora é ruinzinho. Não. Mas enfim, não estou aqui para discutir isso. Enfim, a questão é que Deus é santo em sua essência. Deus é santo, santo, santo. Ou seja, Deus, ele é santo em todas as dimensões. Ele é latentemente santo. E aí o que acontece? Quando a minha natureza pecaminosa se aproxima de Deus, sem a cobertura do sangue de Cristo, sem o arrependimento, sem estar em Cristo Jesus, essa essência de santidade de Deus, ela reage ao meu pecado. É como se fosse algo instintivo. Ah, pastor, o senhor está falando besteira. Não estou, não. Monte Sinai, Moisés, volta lá para você entender. Quando Deus fala assim, avisa para eles que ninguém vai poder se aproximar. Faz um risco ao redor do monte, ninguém vai poder se aproximar. Primeiro vem só você, Deus primeiro chama só Moisés. Depois Deus permite que suba mais alguns com Moisés. Leia lá. A questão é que a gente lê a Bíblia e depois a gente fica interpretando a Bíblia ao nosso bel prazer. A gente pega um versículozinho, a gente pega um textozinho, um versículo que ampara a nossa vaidade, ampara a nossa heresia, o nosso erro, e a gente vira líder só daquele versículo, a gente esquece do todo. E aí o que acontece? Deus cria um risco e fala assim, olha, agora vem você mais tantos. Agora vem, né, mais tantos. E Deus foi aumentando o número. E Deus depois vira e fala assim, avise a eles que eles não tenham medo. Como quem diz assim, uma hora todos vocês vão se aproximar de mim. Mas e que hora, pastor? A hora em que nós entendemos que só através de um verdadeiro arrependimento, só através de um sacrifício, é que nós nos tornamos aceitáveis, somos reconciliados com Deus. E aí podemos nos aproximar dele, sem que a ira dele nos consuma, sem que a ira dele nos fulmine, sem que a ira dele venha sobre nós. Naquela época de Moisés e todo o Antigo Testamento eram necessários animais. Quando o homem ia lá e cumpria aquele ritual de levar um animal e sacrificava aquele animal, ele estava demonstrando para Deus que através da morte daquele animal, ele estava entendendo que ele, para chegar na presença de Deus, precisava de uma morte substitutiva, porque ele mesmo morto não serviria de nada. Então ele faz uma morte substitutiva com aquele animal. Ele transfere, como se ele transferisse para o animal o seu pecado. Ele entendia que com isso ele estava fazendo alguém sofrer no lugar dele. Ou se ele pelo menos não tinha esse entendimento, era isso que o ritual queria dizer. Você consegue entender? E aí Deus aceitava aquele cara, aquele homem, aquele pai de família, aquela pessoa na presença dele. E aí Deus providencia o Senhor Jesus Cristo para que pudéssemos não mais precisar matar animais e viver com plenitude a nossa chegada a Deus, a presença de Deus. Mas hoje, o que faz a ira de Deus vir sobre os filhos da desobediência? Por isso que Paulo vai falar filhos da desobediência. Ou seja, são aqueles que nem com o sacrifício de Jesus, que morreu uma única só vez, de forma única e suficiente, bastando apenas você aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, tem gente que não quer. Tem gente que continua, não, eu ainda tenho tempo, não, eu gosto muito dessa vida, eu amo muito a vida que eu levo, não, eu não quero, não, eu não vou aceitar Jesus. Esses são os filhos da desobediência. Tem alguns, porém, que não declaram com a boca, e aí é que eu quero que você tome cuidado. Tem alguns que não declaram com a boca que não querem aceitar Jesus. Eles até vão na igreja, eles até aceitam Jesus, eles até vivem, né? São amigos do Evangelho, eles vivem na igreja.
mas as suas práticas continuam sendo as mesmas práticas do versículo anterior. E com isso vem a ira de Deus. A ira de Deus, ela se apresenta não porque Deus seja mau. O mundo tenta vender para nós a imagem de um Deus irado, um Deus tirano, um Deus cruel. Mas nunca o mundo vai vender a imagem de que você e eu não prestamos. Já parou para pensar nisso? A tua televisão, a tua música, o teu livro, ela tenta vender a imagem de um Deus tirano, de um Deus mau, de um Deus cruel, mas ela nunca diz que você é um cara que pecou, que eu e você não prestamos, que eu e você traímos a confiança de Deus, que eu e você somos desobedientes. E é por isso, quando tentamos nos aproximar da presença de Deus de qualquer jeito, como que nada está acontecendo, acontece. Não porque Deus seja mau, mas porque o nosso pecado, ele reage diante da santidade de Deus. E a santidade de Deus, como que instintivamente, fulmina esse corpo estranho, porque quando Deus nos criou, não era para ter essa natureza terrena, não era para ter esse pecado embutido em nós. Por isso que Adão andava com Deus o tempo inteiro. Você consegue entender? E não era fulminado. Não vinha a ira de Deus. No Éden, o homem só tinha conhecimento do bem. Não precisava ter o conhecimento do mal. E aí eu quero que você entenda que as realidades trazidas pelo pecado é todo o conhecimento do mal. E quando eu passo a ter conhecimento do mal, eu também tomo consciência, tomo conhecimento de como Deus reage ao mal. A ira que vem sobre os filhos da desobediência, é uma reação da essência da santidade de Deus. É uma reação contra o pecado. Não queria ter o conhecimento do mal? Tá aí. Efésios capítulo 5, verso 6 vai dizer: não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ou seja, em Efésios, Paulo faz as mesmas recomendações que está fazendo em Colossenses. Ele afirma que a ira de Deus vem sobre esses filhos da desobediência. Esses caras que acham que pode entrar na presença de Deus, ou adaptar a presença de Deus, ou fazer da presença de Deus conforme eles querem. Romanos capítulo 1, verso 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Paulo, em Romanos, ele está sendo muito mais filosófico, muito mais extenso na sua explicação, que é mais ou menos o que eu falei. Eu tento entrar na presença de Deus distorcendo as coisas. Ele fala aqui, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, ou seja, distorcem a verdade de Deus. Cuidado. Cuidado, às vezes enfrentamos a ira de Deus e não entendemos o porquê. Enfrentamos a ira de Deus porque ainda continuamos com a prática do pecado. Enfrentamos a ira de Deus porque, de alguma forma, ainda estamos vivendo a natureza terrena. Então, a ira de Deus é uma das realidades que foram trazidas pelo pecado. Porque Deus é irado? Não. Porque a santidade de Deus reage àquilo que eu tento incutir, que eu tento distorcer, que eu tento quebrar, que é a verdade sobre a santidade divina. Amém, queridos? Ponto 3, realidade 3, né? Eu ia chamar de amnésia, mas não vou chamar não, aqui a coisa é séria, não é estudo. Então, é sermão, né? Sermão a gente acredita que é mais sério. Bom, esquecemos a nossa origem. A terceira realidade é que a gente passa a esquecer a nossa origem. A gente esquece de onde a gente saiu, a gente esquece de onde a gente veio. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas, verso 7, tá? Verso 7. Aliás, amado, vamos fazer uma pausinha aqui. Eu sei que tem gente que não tem o cuidado de anotar, mas ponto número 1, faça morrer a sua natureza terrena. Mateus capítulo 16, verso 24, Marcos capítulo 8, verso 35. Quem quiser anotar, tá aí, tá? Ponto número 1, Mateus 16, 24, Marcos 8, 35. Ponto número 2, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esse é o ponto, a segunda realidade. Efésios 5, capítulo 6, Romanos 1, verso 18. Então, o segundo ponto, tá? É a ira de Deus, a vinda da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, 6, Romanos capítulo 1, verso 18.
Então, se você quer anotar, anote aí, tá bom? Vamos continuar. Terceiro ponto, nós esquecemos a nossa origem. Eu estou no verso 7 do capítulo 3 de Colossenses, tá bom? Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte aos Colossenses, olha, vocês também andavam nessas coisas, quando vocês viviam nelas. Aí você deve estar se pensando, mas pastor, se eu vivia nela, eu não vivo mais. Então não tem necessidade dele estar falando comigo. Tem, amado, tem necessidade, presta atenção. A questão é que quando eu chego até Jesus, eu estou sob o domínio do pecado. Eu costumo dizer que são três estágios em relação ao pecado que nós vivemos e ainda vamos viver. 3 estágios. O primeiro estágio é quando a gente ainda não encontrou Jesus. E aí vem o primeiro estágio, que é quando eu encontro Jesus. Eu encontrei Jesus, então Jesus quebra o domínio do pecado sobre a minha vida. Eu deixo de ser escravo do pecado. Você entende esse primeiro estágio? Eu deixo de ser escravo do pecado. O pecado não é mais o meu senhor. O pecado não é mais o meu dono. O pecado não tem mais nada para me apontar. Eu não devo mais nada para o pecado, para o inimigo, para o adversário. Jesus quebrou o domínio do pecado sobre a minha vida. Hoje nós estamos no segundo estágio. Que é, eu não tenho mais o domínio do pecado sobre a minha vida, mas sou afetado pelo pecado. Você consegue compreender a diferença? É aquela história que a gente aprende na escola bíblica dominical. Eu deixei de ser fabricante de pecado para ser um consumidor eventual. Nem gosto disso. Eu sou afetado pelo pecado. E há uma grande diferença entre o primeiro estágio e o segundo estágio, tá legal? O primeiro estágio, eu peco por prazer, eu peco porque eu quero, eu peco deliberadamente, eu peco e levo os outros a pecar junto comigo, ok? No segundo estágio, eu não peco deliberadamente, eu peco acidentalmente, eu peco sem querer. O bem que eu quero fazer, se eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Ou seja, eu tenho uma plena consciência, eu tenho uma consciência formada de que eu não posso pecar, de que eu não deveria pecar, mas infelizmente, às vezes, eu cedo e acabo pecando. Ou seja, eu sou afetado pelo pecado, eu não tenho prazer no pecado. E outra, nesse segundo estágio, eu me arrependo. Por não ter prazer, por não gostar, por não querer, eu tenho a capacidade de virar e me arrepender, falar, Deus, eu pequei contra ti, contra os céus. Deus, me ajuda, me limpa, não quero cair, eu odeio pecar, eu não gosto de pecar, isso me entristece. O mesmo sentimento que há em Deus em relação ao pecado passa a ter em mim também, esse sentimento de nojo, de arrependimento. Amém, querido? Mas haverá um terceiro estágio, que é quando tudo que é corruptível se tornaria incorruptível, e aí acabou. Nós não teremos nem mais contato com o pecado. Amém, querido? E aí o que acontece? Quando Paulo lembra eles aqui, olha, vocês também andaram nessas mesmas coisas, ou seja, quando vocês tinham domínio do pecado, aí vocês aceitaram Jesus. No passado vocês viviam nessas coisas, aí vocês aceitaram Jesus. Ou seja, eu não estou mais sob o domínio do pecado, mas eu ainda sou afetado pelo pecado. E a questão é que quem é afetado pelo pecado pode voltar para o domínio dele, se desviar. E eu sei que muita gente vai pular, mas não estou falando com vocês, eu estou falando com quem quer a palavra de Deus. A questão é que o pecado ele trouxe uma realidade que faz a gente esquecer de onde a gente veio. E Paulo estava lembrando a eles, falando, olha, vocês viveram nisso. Vocês viveram aí debaixo dessa ira. Vocês pecavam, vocês tinham impureza, vocês tinham lascívia, vocês mentiam, vocês roubavam, vocês matavam, vocês faziam tudo de errado. A questão é que quando eu esqueço da minha origem, eu esqueço do que eu sou capaz. Muitos de nós recebemos a graça. Amém. Glórias a Deus por isso. Recebemos a graça salvadora de Jesus. Mas nós achamos que estamos plenamente livres das mazelas e que não somos mais afetados por ela. E aí caímos num grande erro. E aí eu quero ler para você. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, de 12 a 13. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Paulo ainda tira uma onda aqui. Ou seja, não sobreveio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, Deus não permitirá que a gente seja tentado além do que possa suportar. Ou seja, não significa que Deus não vai permitir que a gente não seja tentado. Ou que a gente seja tentado.
Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Então, uma triste realidade que o pecado trouxe é de nós esquecermos a nossa origem. Nós achamos que o pecado é na vida do outro. Na sua vida é prova, na sua vida é laço, na sua vida, e pecado mesmo só tem na vida do outro. Não vamos transferir também isso não. Nós vivemos essa realidade. Somos livres do domínio do pecado, mas ainda somos afetados por ele. E precisamos tomar cuidado para que nesse ser afetado não voltemos para o domínio dele. Amém, queridos? Quarto ponto. Quarta realidade trazida pelo pecado. Quarta realidade trazida pelo pecado. Abandone as práticas que se encaixam na nova natureza, que não se encaixam na nova natureza. Abandone as práticas, ou seja, você deve abandonar. Qual é a realidade que o pecado trouxe? A realidade do pecado trouxe é que o pecado é pegajoso. O pecado é pegajoso. Você acha que não, mas isso é uma realidade. O pecado é pegajoso. O diabo nunca vai vir com algo ruim, chamar de pecado e falar pra você, olha, toma esse pecado ruim aqui pra você, pá, e você, que isso, rapaz? Tu veio com esse troço ruim pra cá? Não. O pecado, ele vai vir trazendo prazer, ele vai vir trazer algo momentâneo, algo gostosinho naquele momento. O pecado é isso. E aí, você precisa abandonar, você precisa ter força para abandonar. Você precisa ter força para abandonar o pecado. E aí Paulo vai falar, agora porém, verso 8, capítulo 3, Colossenses, capítulo 3, verso 8. Agora porém, abandone igualmente todas essas coisas. Abandonem igualmente todas essas coisas. Veja bem que ele está falando com a turma do 7, que ele disse, olha, vocês antes viveram nisso. Antes vocês viveram nisso, antes a vida de vocês era essa. Então ele agora está dizendo no 8, abandonem, sabe por quê? Porque às vezes a gente está andando muito próximo, andando na beira da piscina. Eu não estou nem dentro da piscina, nem fora da piscina. Uma vez eu escutei um pastor falando e eu achei interessante essa afirmação. Ele falou que o pior lugar para se estar em uma piscina é na borda da piscina. Ou você está dentro da piscina, ou você está fora da piscina. Não fique na borda. Pois é, o que Paulo está querendo dizer Paulo está querendo falar o seguinte aqui, abandone, ou seja, largue, não tem jeito, abandone. A questão é que muitos de nós achamos que somos fortes o suficiente para andar na beira da piscina. E ele completa no verso 9, não mintam uns com os outros, ou seja, não sejam mentirosos. Ou seja, a gente gosta de enganar os outros para manter aquela aparência que eu falei no episódio passado. Para manter a aparência eu minto, para manter a aparência eu minto, eu trago mentira, eu minto, eu penso que eu estou mentindo para o meu irmão. Sim, eu minto de forma prática e objetiva, eu minto para ele, mas de forma profunda você está mentindo para você mesmo. De forma profunda você está tentando enganar a Deus. Então não mintam uns com os outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, uma vez que vocês fizeram morrer a natureza terrena. Ora, se eu fiz morrer a natureza terrena, que era uma realidade do pecado na minha vida, eu preciso viver a natureza divina. Uma vez que morreu a natureza terrena, eu tenho que ter uma natureza para viver, que é a natureza divina. Agora, como que eu vivo a natureza divina se eu ainda minto? Como que eu vivo a natureza divina se eu ainda tenho ira, se eu ainda tenho indignação, se eu ainda tenho maldade, se eu ainda tenho blasfêmia, se eu ainda tenho linguagens obscenas? Como é que eu vivo a natureza divina se eu ainda sou idólatra, se eu ainda sou avarento, se eu ainda tenho impureza sexual, se eu ainda tenho maldade? Como é que eu vivo a natureza divina? Amado, a relação com o pecado é pegajosa. Essa é a quarta realidade. A relação com o pecado é pegajosa. Abandone. Você não vai conseguir se você não abandonar. Você tem que dar um basta. Abandona, solta, larga, sai daí. Corre, foge. José correu da mulher de Potifar. José correu da mulher de Potifar. Tem briga que não é nossa, tem briga que não vai dar. Pastor, mas vão achar que eu sou covarde. Vão achar que eu não estou preparado para a batalha. Batalha não é isso. A igreja, principalmente a igreja brasileira, criou uma mentalidade de que o cara que é bom, que o cara que está pronto, que o cara que é fera, ele entra pisando e vai sair faísca de fogo. Não! O cara que é bom, que é fera, ele abandona, ele larga, ele foge, ele corre do pecado. Como é que eu posso querer, Deus me livra da tentação?
se eu continuo fazendo o que não é da vontade de Deus. Deus me livra da tentação se eu continuo propiciando momentos para cair em tentação. Como é que eu oro, Deus me livra da tentação, se eu continuo criando clima? E aí fico na minha consciência imaginando que a tentação é um acidente. A tentação é um acidente. Aconteceu, virou manchete. Não! Grande parte das nossas tentações são momentos que eu propicio. Eu propicio o momento, eu dou mole, eu deixo rolar, eu propicio porque eu não fujo, eu não corro, eu não abandono. Você precisa abandonar. 2 Coríntios, capítulo 5, de 17 e 18. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Lembre-se, nós fomos reconciliados, então nós devemos andar como reconciliados. O reconciliado, ele foge do que tirava a sua reconciliação. O reconciliado, ele foge, ele abandona, ele larga. Não brinque com o pecado. O pecado é pegajoso. Essa foi a quarta realidade que eu quis te passar nessa palavra. Quinta realidade, não basta só você abandonar, largar, matar a natureza terrena. Não basta. Eu fiz a pergunta aqui no item anterior. Como é que pode? Eu faço morrer a natureza terrena e não vivo a natureza divina? Exatamente. É aí que eu quero que você entenda a quinta realidade. Para viver essa vida que hoje vivemos em Cristo Jesus, você precisa se revestir. Você não vai viver mais de maneira natural. O pecado trouxe essa realidade. Eu espero que você esteja entendendo isso. Numa série dessas palavras eu tenho trazido isso. Eu espero que você entenda isso, amado. Nós vivemos uma realidade distorcida. Nós vivemos uma realidade desconfigurada daquela do Éden. O pecado passou a fazer parte da nossa realidade. Para viver ainda essa vida em Cristo Jesus, eu preciso me revestir. Verso 10. Se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Se reveste, querido. Nós precisamos nos revestir. Tem gente que até tenta abandonar a natureza terrena e talvez você vai entender isso agora. Pastor, diversas vezes eu tentei abandonar a natureza terrena. Diversas vezes eu tentei abandonar essa natureza. Diversas vezes eu consegui por alguns dias, por algumas semanas, até meses, até anos, mas voltei. Talvez, amado, você tenha abandonado a natureza terrena, feito morrer a natureza terrena, mas não se revestiu da nova natureza. A nova natureza, ela se renova. A nova natureza, ela é renovável. Ela nunca vai te deixar na mão. A nova natureza, diferente da natureza terrena, que é degradada, a nova natureza em Cristo Jesus, ela se renova para o pleno conhecimento, ou seja, você vai crescendo em graça e ela vai se renovando para que você chegue a um conhecimento pleno das coisas e consiga amadurecer e não caia mais nos rudimentos da fé. Amém, querido? Ela se renova até que você vá se transformando na imagem original que você tinha antes do pecado. Lá no Éden, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O que Deus quis falar com isso? Deus estava falando com Jesus e com o Espírito Santo. Vamos fazer o homem com a nossa imagem, com a nossa semelhança. Vou traduzir imagem, caráter. Façamos o homem com o nosso caráter. Quando você foi criado no Éden, originalmente você foi criado com caráter divino. Mas o pecado afetou esse caráter. Você perdeu esse caráter. Ele foi contaminado, ele foi desconfigurado. Porque a fonte do caráter estava ali no Éden. Toda a viração do dia. Você tinha contato com ela. E aí você perdeu o contato. Logo, o teu caráter foi distorcido. Você foi perdendo o referencial desse caráter divino. Você foi perdendo a imagem do Pai. Você foi perdendo a identidade. A tradução literal de identidade é idêntico ao Pai. Você perdeu a imagem do Pai. Por isso eu quero falar para você, volta, procura, reveste-se
da imagem do Pai. Revista-se da imagem de Deus. Volte a ter o caráter de Deus. Eu nem coloquei passagem nesse item. A passagem que eu quero deixar para você é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ponto 5º. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi dessa imagem que você foi feito. E hoje você precisa se revestir. A realidade que o pecado trouxe para nós é que, se nós não nos revestimos da imagem de Deus, se nós não voltarmos a ter a imagem de Deus, se nós não nos revestimos dessa nova natureza que Cristo trouxe para nós, nós somos fortes candidatos a cair de novo no domínio do pecado. Então, cuidado. Se revista da nova natureza. Não basta fazer morrer a natureza terrena. Você tem que se revestir da nova natureza. Se revestir da nova natureza é aceitar Cristo Jesus com integridade. E aceitar Cristo Jesus com integridade é voltar a ter a imagem, a semelhança de Deus que te criou. Caminhando para o fim, sexto e último ponto. Uma triste realidade que o pecado trouxe para nós. Nós passamos a ter acepções. Eu sei que essa palavra, o ponto 6, vai parecer muito com o ponto 3, que é esquecemos da nossa origem, mas é um pouquinho diferente. Não basta só, né? Tem gente que apenas esquece de onde veio, apenas esquece a sua origem. Não, tem gente que esquece de onde veio, esquece a sua origem, esquece do domínio que o pecado teve sobre ele e faz pior. Ele faz acepção de pessoas. O pecado trouxe para nós essa acepção. E num primeiro momento, a acepção de pessoas parece uma coisa natural. Um dia desse eu estava... Um dia não, já tem algum tempo eu estava discutindo com alguns pastores num grupo, né, de discussão, e eu nunca vi tanta coisa assim, sabe, esquisita no mesmo grupo. Porque a acepção de pessoas, ela existe dentro do nosso meio. Dentro, nós mesmos criamos, através das nossas confissões doutrinárias, a acepção de pessoas. E isso não é de Deus. Falo isso baseado na Bíblia. Isso não é de Deus. Não é comunhão. Somos corpo. Nós somos corpo. Um só corpo em Cristo Jesus. E ponto. Se você não concorda com isso, pega a sua Bíblia e rasga. Se você acha que a sua confissão doutrinária é maior do que a comunhão que eu tenho com meu irmão em Cristo Jesus, você está perdido, você está enganado, você está completamente desviado da palavra de Deus. O dia que uma confissão de fé, uma confissão doutrinária for maior, for superior do que a comunhão que Cristo deixou para que eu tenha com os meus irmãos, maior do que o amor que eu tenho que ter para com os meus irmãos e até para com os meus inimigos, querido, você desculpa, não é. O que nos une, se for Jesus Cristo que nos une, é maior do que qualquer diferença. O fato de eu acreditar em alguns entendimentos bíblicos, em algumas doutrinas bíblicas, não me dá autorização para excluir, para afastar, para dizer que um determinado irmão não é meu irmão, ou que não comunga comigo, como se você fosse o excepcionalzinho, o X-Menzinho. Vai ler a Bíblia. Mas vamos voltar aqui. Sexto ponto, sexta realidade que o pecado trouxe, acepção. O pecado trouxe para nós acepção. Acepção, fazemos acepção de pessoas. Isso é triste demais. E aí Paulo vai falar no verso 11, é o último, nós estamos terminando essa palavra. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O pecado, ele se alimenta da acepção. Quando fazemos acepção de pessoas, alimentamos o pecado que há em nós. Quando fazemos acepção de pessoas, alimentamos as coisas ruins que há em nós. Na verdade, a acepção de pessoas, ela revela, ela expressa tudo de ruim que há em nós. Tudo aquilo que não foi transformado em nós. Eu estou falando isso batendo em mim mesmo. Quando nós temos acepção por pessoas, nós estamos revelando aquilo que nós verdadeiramente somos e o quanto nós precisamos nos despir da natureza, fazer morrer a natureza terrena e nos revestir da natureza divina.
Paulo vai dizer aqui que não há acepção, não há mais judeu e grego. Olha o que Paulo está juntando, judeu e grego, dois caras completamente diferentes. Os judeus se achavam o máximo, os judeus se achavam os detentores da palavra de Deus, o dono, o próprio dono de Deus. E o grego não, o grego é pecaminoso, o grego é o câncer da sociedade. Circuncisão e incircuncisão, isso era o símbolo cultural de quem era de Deus. Bárbaro e cita, ou seja, né? Escravo e livre. Não tem mais essas diferenças. A questão é que a igreja, né, de uma forma geral, ela acha que ser santo é ser diferenciado. Não. Ser santo não é ser diferenciado. Ser santo é ser separado. Ser santo é ser separado. E você precisa entender que você não precisa ser diferenciado para estar separado. Você pode ser separado para a obra de Deus. Não, veja bem, eu estou falando separado aqui de santidade. Eu não estou falando separado para cumprir um propósito da obra de Deus. Não, isso aí é secundário. Eu estou falando de santidade, aquela que agrada ao Senhor, aquela que me faz subir o Monte Sinai, que eu falei no início da mensagem, e que não sou fulminado pela ira de Deus. Eu estou falando aqui de ser, sim, santo, aceito por Deus, porque busco a santidade. É disso. Ser santo é ser separado. E ser separado não significa que eu sou diferenciado. Ser separado não significa que eu sou diferenciado. A hora que eu entendo isso, eu começo a viver melhor. Eu sou separado quando eu não quero fazer as coisas que não agradam o meu Deus. Então eu me afasto das coisas que não agradam o meu Deus. Eu me afasto das coisas que vão contra a vontade de Deus. Eu me afasto da desobediência, eu me afasto da ira, eu me afasto da mentira, eu me afasto da podridão sexual, da lascívia, da linguagem obscena, da ira, da avareza, da idolatria. Eu me afasto, ou seja, eu estou me separando dessas coisas. Eu estou abandonando, porque eu falei aqui que uma das realidades do pecado, né, a quarta realidade é que o pecado é pegajoso, então eu tenho que abandonar. Eu sou santo quando eu abandono, quando eu falo não quero, eu estou me separando, mas isso não me faz diferenciar. Isso não me dá status, isso não me dá bônus, isso não me faz diferente dos meus irmãos e diferente dos meus inimigos, ou diferente dos ímpios, ou diferente daqueles que não entenderam ainda a palavra de Deus. Isso me faz semelhante. Isso me faz entender que a mesma limitação que eu tive para chegar em Cristo Jesus é a mesma limitação que tem no ímpio. Isso me faz entender que as mesmas dificuldades que eu tinha antes de aceitar Jesus são as mesmas que tem no ímpio. Isso me faz entender que a mesma luta que eu tive para largar e abandonar o pecado que é tão pegajoso é a mesma dificuldade que o ímpio tem para chegar a Cristo Jesus. E aí eu amo. Por isso que eu não posso fazer acepção de pessoas, porque quando eu faço acepção de pessoas, na verdade, eu estou tentando reconfigurar uma imagem que me é agradável, porque eu mesmo já me desconfigurei, porque eu já não consigo ver semelhança. Eu estou míope para a minha humanidade. E o grande perigo de quando eu esqueço da minha humanidade é de forçar uma falsa santidade, só para aparentar ser um ser humano que não existe. Por isso que Paulo vai bater nessa questão da acepção, porque quando eu faço acepção, na verdade, eu estou tentando fazer uma imagem, uma aparência, que me desconfigura como ser humano para que eu não seja semelhante, e que desconfigura o meu próximo, o que me afasta. E isso é contra o Evangelho. Paulo vai dizer que se fez de fraco para ganhar os fracos. Eu não botei essa palavra aqui, mas você sabe que ela existe. Romanos capítulo 2, verso 11. Romanos capítulo 2, verso 11. Meus irmãos, vocês não podem ter fé... Não, desculpa. Romanos 2, capítulo 11. Romanos 2, verso 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, com acepção. E agora, Tiago 2:1. Agora eu vou ler o certo. Tiago 2:1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade, ou seja, fazer acepção de pessoas. A acepção de pessoas é uma triste realidade que o pecado trouxe para nós. E nós adotamos, porque isso é um consolo que nós temos, é uma forma de dizer que nós somos melhores, que melhoramos, que progredimos, que somos diferenciados. E nós não somos. Quando nós fechamos os olhos para as nossas limitações, para a nossa humanidade, inventamos uma santidade que não é a santidade verdadeira, e só enganamos a nós mesmos. Então, amados,
em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Primeira realidade, faça morrer a sua natureza terrena, porque herdamos uma natureza terrena. Ou melhor, herdamos não, ela agora sobrepujou a natureza divina. Segunda realidade que o pecado trouxe, a ira de Deus contra os filhos da desobediência. Terceira realidade, uma facilidade muito grande de esquecer a nossa origem, de onde nós viemos, esquecemos de quem fomos e que estivemos sob o domínio dessas coisas. Quarta, pecado é pegajoso, é uma realidade triste, devemos abandonar o pecado. Abandonar, faça força. Se você não fizer força, você não abandona. Realidade 5. Você não pode fazer matar a natureza terrena e não se revestir da nova natureza em Cristo Jesus. Uma coisa ou outra. Você tem que se revestir se você quiser viver nesse mundo, nessa terra. E sexta, uma realidade que o pecado trouxe para nós foi a acepção. E nós vamos lutar contra isso. Amém, querido? Que você entenda essa palavra. Você entenda esses sermões. A ideia aqui não é esgotar esse assunto, mas é que você tenha a capacidade de lutar contra o pecado, com armas com conhecimento maior, com armas mais preparadas. E você esteja mais preparado para lutar. Eu estou aqui completamente derretido porque está muito calor, está muito abafado. Amém, querido? Não repare eu suando aqui em bicas. Eu quero que você repare apenas a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa palavra. Deus, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse sermão. E que em nome de Jesus, ó Pai, essa palavra venha entrar e venha fazer transformação na nossa vida. E que possamos, ó Pai, lutar contra as realidades que o pecado trouxe e adotar as realidades que Tu traz para a nossa vida através da nova natureza, através de Cristo Jesus. Nos dá essa capacidade, nos dá, Pai, abre a nossa mente, nos dá a vontade de servir-Te melhor. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Não me abandona não, ora por mim, semana que vem ou no próximo episódio a gente está aqui. E eu acredito com mais uma palavra sobre realidades trazidas pelo pecado. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.